Paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nessa tarde de sexta-feira nós estamos aqui para fazer a leitura da palavra do Senhor. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro de Salmos, e isso, Salmos 88. Porque a Bíblia diz, nós vamos ver o que nós temos como aprendizado na leitura desse texto. Vamos lá? A minha Bíblia tem por tema assim: oração de um sofredor. O cântico é dos Salmos dos filhos de Corá. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue-se à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está cheia de angústias e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem ao abismo, sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia. Venho a ti clamando, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que aos finados? Ou se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra dos esquecidos? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. De madrugada dirijo a ti a minha oração. Porque me rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Sobre mim passou a tua ira. Os teus terrores acabaram comigo. O dia todos eles me rodeiam como águia. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os meus amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são trevas. Quando nós fazemos a menção da leitura desse texto bíblico, irmãos, é um texto, confesso para vocês, um pouco pesaroso a leitura. E quando a gente vai estudar, há duas vertentes. Alguns falam que Emã, que foi um dos filhos de Corá que descreve esse texto, ele era filho de Joel e foi um dos músicos do templo do reinado de Davi. Foi durante esse tempo que esse Emã estava estabelecido. E esse Emã é o candidato mais provável da autoria deste salmo. A segunda opção é um outro Emã, que era filho de Maol, um dos sábios durante o reinado de Salomão. Então, este salmo é bem provável que ele tenha tido uma melodia triste para acompanhar o cântico melancólico. O propósito era se humilhar diante do Senhor. Toda vez que este salmo tem uma palavra de tristeza, como se o Senhor estivesse se afastando de Emã, o propósito era que ele viesse se humilhar para tentar atrair a presença do Senhor para com ele. Outra informação que eu tenho deste salmo é que este é o último salmo dos filhos de Davi e talvez o cântico mais lamentoso do livro. Esse salmo trata sobre trevas, sobre a vida à beira do abismo, sobre a iminência da morte, sobre a sensação de estar se afogando, sobre solidão e prisão. E olha que interessante, Emã era um servo de Deus que experimentou o sofrimento intenso sem saber o motivo da sua aflição. Porém, ele permaneceu e perseverou, sabe como? Em oração a Deus. E não abandonou a sua fé. E muito interessante porque a história deste homem, deste servo de Deus, nos faz lembrar de quem? De Jó.
um servo de Deus, um homem humilde, um homem íntegro, um homem que o próprio Deus dava testemunho, mas estava vivenciando um momento de luta, um momento de adversidade. E olha, o que eu aprendo? Lá na história de Jó, a história ela terminou com um final feliz, mas aqui nessa história nos traz uma reflexão, que nem todas as histórias têm um final feliz, mas isso não significa que Deus não te abandonou. Significa que Deus ele está contigo. Muitas vezes pode parecer que no meio de um caos, de um sofrimento, o Senhor nos abandonou. O adversário da nossa alma, ele vem com sutileza e ele sopra nos nossos ouvidos. Cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você fala que você serve e como você está nessa situação? Muitas vezes o adversário da nossa alma ele vem com setas, com dardos, usando pessoas, e muitas vezes não é os nossos inimigos, porque os nossos inimigos muitas vezes são declarados, mas são aqueles que são o nosso convívio, os nossos familiares, até mesmo os nossos amigos que falam: essa situação aí deve ser resultado de pecado. Deus está pesando a mão em você. E quando nós estamos numa situação dessa, e aí? Qual é a nossa atitude? E quando as nossas orações parecem não ser respondidas, qual é o nosso direcionamento? Qual é o nosso posicionamento? Muitos se afastam da casa do Pai, muitos se desanimam, muitos, oh Deus, tem misericórdia, entram num quadro de depressão, acreditando que as verdades que Satanás fala, ali, verdades mentirosas, aparentes verdades, aquilo se torna verdade no nosso íntimo, refazendo melhor a frase, as mentiras se tornam verdade no nosso íntimo ao ponto de nos levar a um quadro de depressão. Mas e aí? Quando você achar que as suas orações não estão sendo ouvidas, quando você achar que você está diante de um caos, de uma situação adversa, o que você deve fazer? Primeira coisa que eu aprendo com esse salmo: devemos buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor como, irmã Ângela? Buscar por fé, não por vista, não por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que Ele nos ensinou e nos prometeu. Diz a Bíblia aqui no verso 1 e 2 que o Senhor é o Deus da minha salvação. Olha, eu posso estar enfrentando a maior luta que for, o maior desemprego, o maior caos de enfermidade, mas Ele me fez uma promessa. Ele é o Deus da minha salvação. E olha como que Emã se posicionava dia e noite diante de Deus. Eu declaro que tu és o Deus da minha salvação. Quando você estiver em lutas, em perigos eminentes, encha a sua cabeça igual eu assim, coloque louvor, adore o nome do Senhor, leia livros, leia a palavra, ore a Deus, busque a presença do Senhor, alimente a sua fé, seja persistente. Quando declara dia e noite, significa que ele não parava, que ele era persistente. E outra coisa, chegue à tua presença a minha oração. Irmão, irmã, declara, coloca diante do Senhor tudo aquilo que é fardo, tudo aquilo que está difícil de carregar, lança diante do Senhor nessa noite, como diz aqui o verso 2, outro posicionamento que nós precisamos tomar quando parece que as nossas orações não foram respondidas: dizer ao Senhor como nos sentimos. Aqui do verso 3 ao verso 9, ele abre o seu coração. Emã, ele declara com transparência, uma oração sem hipocrisia, uma oração: olha, Senhor, eu tô sentido, eu tô magoado, eu tô triste, eu tô arrasado, Senhor, os meus amigos se afastaram de mim, Senhor, parece que a minha enfermidade, a minha chaga cheira mal, ao ponto de ninguém estar querendo ficar perto de mim. Aqui Emã começa a falar que ele está sendo atirado como morto, que ali parece que ele está numa zona de esquecimento, que ninguém mais se lembra dele. Ele se sente como se ele estivesse numa profunda cova, largado. Ele sente até mesmo que sobre ele, verso 7, estava pesado sobre ele a mão do Senhor, como se o Senhor estivesse irado. No verso 8 ele fala: Senhor, afasta de mim os meus conhecidos, porque parece que eu sou abominação diante deles. Ele está com vergonha daquele mal, daquele momento de adversidade que ele está vivendo. E muitas vezes de nós somos assim. Estamos vivendo um momento de luta e de adversidade, e aí sabe o que nós fazemos? Nós queremos ficar só, temos vergonha até de declarar que servimos ao Senhor. Querido, querida,
Que nessa noite nós venhamos entender com esse texto que quando nós fazemos uma oração ao Senhor sem hipocrisia transparente, nós devemos confessar ao Senhor como está o estado da nossa alma. Outra coisa que nós temos que aprender: Deus não é responsável pelas nossas dores e os nossos pesares. Aqui Emã estava fazendo igual Jó, fazendo um monte de questionamento porque ele queria saber. Ele queria saber por que estava acontecendo aquilo sobre a vida dele. Queridos, entenda alguma coisa. Vai haver dias na tua vida que Penina vai te perseguir assim como perseguia a Ana. Você vai entrar dentro do templo, você vai falar lá, você vai clamar ao Senhor e vai ter como que se o Senhor tivesse cerrado a tua madre, não haverá resposta. Mas no dia determinado da parte do Senhor, Ele te responderá conforme o querer e a vontade dEle. Nós não temos que fazer um questionário para Deus: Senhor, olha aí, não. Nós temos que falar: Senhor, olha o estado do meu ser, olha o estado do meu coração. Meu Pai, eu estou arrastado, eu estou no vale, Senhor, me ajuda. Mas não fazer perguntas como questionando, como querendo colocar o Senhor na parede. Aqui a mãe estava como Jó. Queria saber o motivo do seu sofrimento, fazendo um monte de perguntas. Irmão, entenda, é melhor você transparecer para o Senhor o que está no seu coração, o estado da tua alma, mas não queira questionar o Senhor. Tudo tem um propósito debaixo do céu, é isso que diz a palavra do Senhor em Eclesiastes 3. Diz mais: defender nossa causa diante do Senhor. Aqui nesse texto, Emã, ele simplesmente, ele fala assim: ó Deus, que proveito tem se eu morrer depois de tudo isso? Quem vai te louvar no sepulcro, no Seol? Quem vai te louvar no abismo? O Senhor tem alegria no morto te louvando? Ele sabia que não, mas ele estava ali falando para o Senhor, perguntando para Deus. Ele ali, ele não recebe da parte do Senhor assim: olha filho, assim te digo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Não, ali naquele momento, sabe o que acontece? Ele volta para o Senhor e o Senhor não responde nada. E coisa difícil é quando nós usamos argumentos diante do Senhor e o Senhor não nos responde nada. Mas creia, querido, que quando Ele não responde nada para nós, Ele está trabalhando dentro da nossa alma, do nosso coração. Está nos fazendo seres humanos melhores, confiantes nele. E muitas vezes a gente não entende, mas é como o Senhor usa, é a metodologia de Deus para trabalhar na minha e na tua vida. Em quarto lugar, para me encerrar, esperar pela resposta do Senhor. Ainda que o Senhor não responda no tempo que você quer, não deixe de clamar. Aqui no versos 15 a 18, ele continua clamando ao Senhor, ele continua pedindo ao Senhor. Aqui nós não sabemos qual foi a aflição que sobreveio sobre esse jovem, porque fala que foi 10 da sua juventude, mas o que nós entendemos aqui é que a escuridão começa a ser a parceira e amiga dele. Ô irmão, Deus não quer que a escuridão seja sua parceira, porque o Senhor Jesus te chamou para a maravilhosa luz, e Ele é a luz no caminho, Ele é a verdade e a vida, e não adianta, ainda que pareça que você está em trevas, clame ao Deus da paz, clame ao Deus que é a luz do mundo, clame ao Deus que é o sal da terra, e Ele nos faz luz do mundo e também nos faz sal da terra. Clame a esse Deus, porque esse Deus é o único que tem o poder, do meio da treva, te acender uma luz, te dar um norte, te fazer enxergar aquilo que você não está enxergando. O texto encerra assim: para longe de mim afaste os amigos e os companheiros, os meus conhecidos agora são as trevas. Ele vê o cenário que ele está ali, inserido, no meio das trevas, sem por aonde andar, sem com quem se comunicar, mas nessa noite você tem ainda um Deus pronto a se comunicar com você, pronto a falar com você. Nessa noite, clame ao Deus que tudo pode. Ele será a luz no seu caminho e te fará caminhar sim sobre passos verdejantes, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração e eu te espero amanhã para a continuidade do livro de Salmos. Fique com Deus, divulgue. Uma boa noite, que Deus te abençoe.